o nosso estudo dessa manhã, lembrando que nós estamos tendo a oportunidade de pensar sobre os ensinos deste livro, A Treliça e a Videira, e temos extraído dele informações, ensinos que têm nos ajudado, né? Estamos aí no nosso quarto encontro. No nosso primeiro encontro, nós tivemos a alegria de ter um bom número de irmãos aqui. Ali iniciamos aquele trabalho e juntos pensamos sobre treliça e videira. Então, naquele primeiro encontro, nós conseguimos perceber o trabalho de treliça, o trabalho de videira, né? E aí a treliça, nós aprendemos que é toda a estrutura, toda a infraestrutura que suporta, que dá suporte para a videira. Então, a treliça ela é importante, nós precisamos da treliça, né? Porque a treliça ela vai ajudar essa videira a crescer. A videira são as pessoas, é o trabalho de cuidar das pessoas, de nutrir as pessoas, de discipular as pessoas, de evangelizar as pessoas. E também pensamos naquele momento que muitas vezes o trabalho da treliça, ele tem se sobreposto ao trabalho da videira. Muitas vezes o trabalho da treliça, ele se torna mais instigante, participarmos das reuniões, realizarmos as atividades, melhorarmos a estrutura física. E em alguns momentos isso acaba se sobrepondo àquele trabalho de pessoas, de nutrir as pessoas, de sentar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de testemunhar para as pessoas. No segundo e terceiro encontro, olhando para esse cenário, nós tivemos a oportunidade de repensar, né, mudança de mentalidade. Então, olhando para as nossas estruturas, né, os autores vão nos dar insights, sinalizações de que a nossa mentalidade, muitas vezes enquanto servos de Deus, enquanto igreja, ela precisa ser remodelada, repensada. E aí nós tivemos 2 domingos onde pudemos pensar que manter a estrutura é importante, precisamos da estrutura para que o trabalho se desenvolva, mas não podemos preterir o trabalho de videira. E aí alguma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento, uma mudança de comportamento, ela acaba se tornando importante. Tivemos então aquela oportunidade de estarmos juntos para pensarmos sobre a treliça e a videira. Eu vou entrar direto no nosso momento de hoje, para que nós possamos ganhar tempo. Lembramos aos irmãos que nós temos gravado esses nossos encontros, e juntos nós podemos ter a oportunidade de divulgar, né? Nós temos tido a informação de que esses nossos estudos, eles têm aí andado bastante, né? Conversando com a irmã Zileide, já soubemos que ele chegou lá em São Paulo, né? Então nós temos irmãos e amigos que têm tido a oportunidade, e esse é o objetivo, irmãos, é fazer desse momento, né, essa oportunidade para podermos, né, aprender, e é isso que é importante nesse contexto da igreja. Então hoje, queridos, nós vamos pensar sobre o que é que Deus está fazendo no mundo. Essa é a nossa temática de hoje. O que Deus está fazendo no mundo. Entendermos o que Deus está fazendo no mundo acaba sendo importante, irmãos. Porque quando nós conseguimos compreender qual é a ação, qual é a atitude de Deus, nós começamos a ter a oportunidade de olharmos a ação e a atitude da igreja. Provavelmente o que nós vamos abordar hoje é algo que muitos de nós já conhecemos, é algo que nós sabemos, mas é sempre importante nós revermos, relembrarmos. É sempre importante nós entendermos e percebermos qual é a vontade desse Deus. O que é que Deus ele tem esperado da igreja. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo no mundo, nós podemos olhar para dentro da igreja, olhar para dentro de nós e começamos a reavaliar se nós estamos no mesmo caminho,
se estamos no mesmo alinhamento, se estamos no mesmo pensamento. Então, entender o que Deus está fazendo no mundo, descobrir, relembrar o que Deus está fazendo no mundo, nos faz olhar para dentro de nós, nos faz olhar para dentro da igreja. E será que estamos no mesmo passo? Será que estamos nessa caminhada verdadeiramente alinhados com aquilo que Deus está fazendo? Então isso é importante de entendermos. E quando nós conseguimos entender isto, isso vai nos ajudar a reavaliarmos se aquilo que estamos fazendo está exatamente alinhado com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E aí, nesse sentido, os autores colocam algo muito interessante na página 49 do livro. E ele diz assim: a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nestes últimos dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Os autores estão colocando aqui que aquilo que Deus está realizando hoje é a obra da proclamação, do ajuntamento das pessoas por meio da palavra e do seu Espírito. Essa é a obra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos enxergar sempre um Deus que tem procurado reunir os seus para junto de si. Nós vamos sempre encontrar um Deus que, por meio da boca dos profetas, da boca dos reis, sempre por meio daqueles que estão sendo chamados por Ele, inspirados por Ele, eles proclamam a sua palavra, para que a sua palavra possa atingir o coração dessas pessoas, para que essas pessoas possam se juntar para perto dele. Então, Deus, ele tem esse desejo. Quando nós vamos olhar, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, e os autores, eles acabam dizendo que nós o chamamos de Atos dos Apóstolos, como o tema deste livro, mas talvez o melhor tema para o livro de Atos seria os atos da palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver aqueles homens de Deus que, proclamando a palavra, inspirados pelo Espírito Santo, eles atingem as pessoas. Então é Deus usando a sua igreja para falar da sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo para atingir as pessoas. A tarefa dos apóstolos, a tarefa apostólica era pregar, era dar testemunho, era proclamar a palavra, e isso era feito sobre o poder e a capacitação do Espírito Santo. E isso é tão latente no livro de Atos, que nós vamos ver que no capítulo 6, surge um problema na igreja, aonde as viúvas precisavam ser atendidas, ser ajudadas. E esse problema, essa necessidade é levada aos apóstolos. E os apóstolos, então, eles entendendo a prioridade da proclamação da palavra, eles vão eleger um grupo de pessoas para que possam ajudar na tratativa deste problema. E aí surgem
né, aquele grupo dos diáconos. O que é que nós entendemos com essa atitude da igreja, dos apóstolos? Muitas vezes entendemos que a proclamação desta palavra, ela é prioridade daqueles que estão no exercício do ministério. Só que a ótica aqui é outra. O que a ação desses apóstolos nos mostra é que a prioridade da palavra ser pregada, ela é uma prioridade que precisa estar latente na igreja. E ela não é uma prioridade daqueles que exercem o ministério da palavra, mas ela é uma prioridade de todos. Falar da palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra de Deus é uma prioridade de todos. Por isso que os apóstolos, eles entendendo que naquele momento, exercendo aquela liderança, eles não deveriam se envolver também neste contexto, do ajudar as viúvas, de fazer a tratativa para resolver este problema. Eles selecionam um grupo de pessoas para que possam dar suporte, para que eles possam se dedicar ao ensino da palavra, à proclamação da palavra. Mas, em paralelo, eles estão mostrando para a igreja, para aquela igreja, naquele contexto, que o trabalho da treliça, ele não poderia se sobrepor ao trabalho da videira. Então, nós não podemos perder o foco, no sentido de entendermos que aquilo que Deus espera é que o seu povo fale, ensine, leve a palavra. É Deus usando o homem para proclamar o evangelho. É Deus inspirando homens a ganhar outros homens para Ele. E se você for ler o livro de Atos, o interessante é que, ao chegarmos no último capítulo de Atos, nós percebemos que ele não tem uma conclusão. O livro de Atos, ele tem essa característica. Ele não fecha a ideia. O livro de Atos, ele se encerra, parece que meio aberto. E é aquilo que Deus parece estar dizendo à igreja, reticências, e a obra continua. E aí ela continua com quem? Com a igreja. Conosco, com os crentes, com aqueles que viriam depois. E isso nos inclui. Aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, aquilo que Deus fez no Novo Testamento, Ele faz hoje, que é fazer a videira crescer através da sua igreja. Esse é o desejo de Deus, fazer que a videira cresça através da sua igreja. É o trabalho de videira se sobrepondo ao trabalho de treliça. Então, quando olhamos para o Deus da Bíblia, nós vamos ver um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento, que sempre aponta para o buscar pessoas, para o trazer pessoas para perto de si, e Ele vai usar pessoas para isso. No Velho Testamento, Ele usou os profetas, os reis, os sacerdotes. Ele levanta uma nação para isso, a nação de Israel, para que essa nação de Israel sirva de referência, sirva de modelo, sirva de padrão. Em alguns momentos nós vamos ver que esta nação tem as suas variações, mas em muitos momentos esta nação ela se mostra como referência. Então Deus usando pessoas para falar da sua palavra, inspirado pelo seu Espírito Santo, para ganhar pessoas, para trazer pessoas, para juntar pessoas. A obra do Novo Testamento
olhando para o Novo Testamento, ela continua em Cristo, e aí Jesus vem como a consumação daquele desejo de Deus, e aí Cristo, ele reconcilia aquele homem que estava afastado, e quando olhamos para a figura de Jesus Cristo, nós vamos ver que ele sempre estava envolvido com pessoas. Ele separa inclusive 12 pessoas para estar perto dele, ele instrui estas pessoas, ele ensina estas pessoas, e ele diz: olha, o meu trabalho precisa continuar, eu estou indo para o Pai, vocês vão ficar, mas vocês não estarão sozinhos, vocês precisam continuar a falar desta palavra, ensinando-as a guardar. E aí temos a igreja hoje. E aí no livro de Atos nós vamos perceber a expansão da igreja. Então o que é que Deus está fazendo no mundo? Qual é a obra de Deus nesse contexto? É isso que nós precisamos entender. Porque o foco de Deus, queridos, não é o crescimento da igreja. O foco de Deus é o crescimento do Evangelho. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Novo Testamento, que nós ouvimos muito pouco sobre crescimento de igreja. Mas o que nós vamos encontrar com muita frequência no Novo Testamento é a expressão crescimento do Evangelho, ou o crescimento da palavra. O foco do Novo Testamento é Deus fazendo com que a sua palavra, com que o seu Evangelho seja espalhado. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentada pelo Espírito Santo. À medida em que a palavra avança pelo mundo, de acordo com o plano de Deus, nós vamos perceber que a igreja vai crescendo. Mas o foco é o crescimento do Evangelho. E aí quando nós olhamos novamente para a nossa metáfora, a metáfora da videira, nós vamos entender claramente que a videira é a palavra capacitada pelo Espírito, espalhando-se, sendo pregada e crescendo em todo o mundo. É essa palavra que retira as pessoas do reino das trevas, que resgata essas pessoas que estão longe de Deus e vão trazer para perto, para o reino da luz. E à medida em que estas pessoas, elas vão sendo capacitadas, à medida que elas vão crescendo, à medida que elas vão sendo nutridas, elas agora vão buscar outros, e vão resgatar outros e trazem para perto do reino de Deus. E elas começam a produzir frutos. A videira é Jesus, e quando nós somos enxertados na videira, nós produzimos frutos. E é claro, queridos, que isso vai resultar no crescimento da igreja. É resultado. A igreja, através das pessoas, ela cresce. Como pessoas, como membros deste corpo de Cristo, nós somos edificados. Mas a ênfase não está no crescimento da igreja como estrutura, em números de pessoas, em expansão de estrutura física, mas a ênfase está no crescimento do Evangelho, à medida em que ele é pregado, e é pregado de novo, e é pregado de novo, e de novo, e de novo, o Evangelho cresce, o Evangelho se expande, e como resultado a igreja cresce. Mas o foco de Deus não é crescimento da igreja, é do Evangelho. E aí quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, das nossas estruturas,
nós começamos a ter que reavaliar se o foco de Deus é o crescimento do Evangelho, se é com isso que Deus se preocupa, se é com isso que Deus investe os seus planos. Quando olhamos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, passando por Jesus Cristo, chegando pelos Atos dos Apóstolos, quando nós vemos Deus trabalhando dessa forma, se essa é a prioridade de Deus, e aí olhando para a nossa estrutura, olhando para as nossas vidas, qual tem sido a nossa ou o nosso pensamento? O que é que nós estamos fazendo agora? É essa pergunta que nós precisamos responder. O que é que nós estamos fazendo agora? A pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito leva à salvação de almas. Isso, queridos, nos mostra qual é o programa, qual é a agenda, qual é a prioridade, qual é o foco, qual é o projeto de Deus. A pregação do Evangelho que leva à salvação de almas é o programa, é o projeto, é a agenda, é a prioridade, é o foco de Deus. Seja através do púlpito, seja através da escola bíblica dominical, seja através do discipulado, é a palavra de Deus, é o falar da palavra, é o falar do Evangelho que dá vida. E por meio deste plano, Deus ele está reunindo um povo, Deus está reunindo um novo povo, centrado em Cristo, e não em templos, em estruturas, para ser o seu próprio povo. É uma frequente e crescente profusão do crescimento das folhas da videira. Nós somos videira, e quando nós estamos enxertados em Cristo e conscientes da sua agenda, do seu programa, da sua prioridade, nós nos tornamos viçosos, nós somos nutridos, e isso faz com que nós estejamos nutrindo outros. E é isso que nós vamos ver no Novo Testamento, como citamos. A pregação da palavra era prioridade. Entendemos que, muitas vezes, esse trabalho de videira é um trabalho que exige determinação. Por isso que lá no primeiro capítulo, os autores nos dizem que fazer trabalho da treliça é mais fácil, nos chama mais atenção do que fazer o trabalho de videira. Porque o trabalho de videira, ele vai requerer de cada um de nós esse desejo de fazer o trabalho de videira. É estarmos sendo constantemente fomentados e fomentadores do divulgar da palavra de Deus, do mostrar a palavra de Deus, do conversar sobre a palavra de Deus. É essa igreja que se reúne, é essa igreja que está junta, e não necessariamente nas estruturas. As estruturas são importantes, mas elas não podem ser prioridade. Então, quando nós estamos levando esta palavra ao vizinho, ao parente, ao colega de trabalho, ao colega do curso, nós estamos fazendo um trabalho de videira. Nós estamos proclamando desta palavra, porque esta é a prioridade de Deus. O que Deus está fazendo agora no mundo? O que Deus deseja que a igreja faça em relação ao mundo? O ministério central da igreja e de cada crente é levar esta palavra de Cristo a todas as pessoas. É a pregação do Evangelho.
é falar do Evangelho. E aí, quando nós olhamos como se media o crescimento da igreja primitiva, como a igreja primitiva media o seu crescimento? Como é que nós medimos o crescimento da igreja hoje? De que maneira eu olho para dentro da minha igreja e digo assim, minha igreja está crescendo? Como é que nós hoje temos uma régua de medição? O que é que nos diz que a igreja está verdadeiramente crescendo ou que ela está verdadeiramente estagnada? Qual é a referência de crescimento para nós hoje? O que é que nos diz a nossa igreja está crescendo? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Atos, no capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ao lermos este texto, queridos, ao lermos o livro de Atos, nós vamos encontrar a forma como a igreja media o seu crescimento. Qual era o parâmetro que a igreja utilizava para ela enxergar que estava crescendo? Qual é o parâmetro? Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Qual é o parâmetro do crescimento da igreja? Pode falar, irmã Jandilma. Pode repetir aí no microfone. O momento que a palavra é pregada, ela está sendo semeada. E, evidentemente, que quem recebe, ele passa a crer na fé e aumenta os seus discípulos. Aí está dizendo, aí está claro, rapidamente o número de discípulos em Jerusalém aumentou, né, crescia. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes obedeciam à fé porque ouvia a palavra de alguém. E aí, evidentemente, que crescia. Tanto crescia em número como em potência da palavra do Senhor. Perfeito. O crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, ele é intimamente relacionado com o crescimento do divulgar da palavra. O crescimento está intimamente ligado ao divulgar da palavra. À medida que a palavra ela se espalhava, o crescimento do número de discípulos era proporcional ao crescimento da igreja. E isso fora tão infusivo que esse crescimento, ele chega ao alto clero da fé, a ponto dos sacerdotes entenderem e passarem a caminhar pelo mesmo princípio. Então, queridos, Lucas vai nos mostrar que a palavra, ela se espalhava. Paulo vai mencionar o crescimento da mesma forma quando ele vai escrever a igreja de Colossenses. Então, queridos, a igreja primitiva, ela media o crescimento dela à medida em que a palavra era espalhada, era divulgada. Como é que nós medimos o crescimento da igreja hoje? Como nós deveríamos medir o crescimento da igreja hoje?
E aí nós podemos fazer uma terceira pergunta. Se a igreja não está crescendo, aonde nós estamos falhando? Porque se a régua de medição do crescimento da igreja, ela está intimamente ligada, ou ela é proporcional à medida em que nós espalhamos a palavra, se a igreja não cresce, é porque nós talvez não estejamos espalhando a palavra, não estejamos divulgando a palavra, não estamos ensinando da palavra, porque à medida em que eu ensino a palavra, que eu divulgo a palavra, eu ensino a estas pessoas que não estão dentro do contexto deste reino de Deus, da sua importância para Deus, e aí elas vão se agregando, e à medida em que elas vão se agregando, é resultado delas estarem se apropriando da palavra, do conhecimento da palavra, do entendimento daquilo que elas significam em relação ao Deus da palavra, e elas então se convertem, e à medida em que elas se convertem, elas se agregam à igreja, elas vêm fazer parte agora da estrutura, elas agora passam a ser também a treliça, e fazendo parte dessa treliça que dá estrutura, elas agora vão divulgar da palavra. E aí, queridos, quando eu li sobre isso, eu cheguei à conclusão de que se a igreja não está crescendo como nós achamos, ou como nós gostaríamos que ela estivesse em crescimento, é porque talvez nós estejamos falando pouco da palavra. Estejamos ensinando pouco desta palavra. Estejamos inoculando pouco desta palavra na vida das pessoas. Porque é aquilo que nós temos debatido ao longo desses encontros. Nós podemos e devemos manter uma estrutura, nós precisamos dessa estrutura, nós precisamos dos programas, precisamos fazer encontros, precisamos trazer bons pregadores, bons evangelistas, fazermos séries de conferências evangelísticas, convidarmos as pessoas para estarmos juntos naquele momento. Deus vai poder usar aquela pessoa, vai falar do seu amor, da sua graça, essas pessoas vão se converter. Nada disso invalida a continuidade deste trabalho. Mas aquilo que cada crente faz individualmente tem um poder enorme. É esse trabalho que cada pessoa, falando desta palavra individualmente ali, no íntimo do seu círculo de amizade, junto à sua família. É isso que vai fazer com que essa palavra seja divulgada, com que essa palavra seja espalhada. É isso que nós vamos ver Paulo falando em Colossenses, no capítulo 1. Paulo está dizendo assim, vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo aqui, ele vai mencionar o crescimento da igreja de Colossos. A igreja, ela vai crescendo. Agora, como esta palavra chegou até Colossenses? De que maneira eles tiveram o contato com esta palavra? Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Como que aquele evangelho, como que aquela palavra chegou até eles? Através de quem? Através de quem? Das pessoas. A palavra chegou até eles por meio das pessoas. Por todo o mundo, este
evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É através das pessoas, irmãos. É através das pessoas que esta palavra chega a outras pessoas. É através das pessoas que ela vai frutificando, que ela vai crescendo. É através das pessoas que este evangelho vai alcançando as pessoas, e uma vez alcançadas, elas vão alcançar outras pessoas. É aquela célebre frase que nós ouvimos sempre: ovelha que gera ovelha. Somos nós gerando outros para Cristo. Alguém levou a palavra para eles. Eles receberam a palavra. E agora eles vão levar a palavra para outros. O que nós começamos a entender, irmãos, é que a igreja cresce através das pessoas. A igreja cresce nas pessoas. É o crescimento da igreja nas pessoas e através das pessoas. A nossa tarefa é fazermos as coisas da maneira que Deus espera que façamos. É Deus, irmãos, que dá o crescimento à igreja. É Ele que dá os resultados. A nossa tarefa é levar a palavra. Nós vamos semear a palavra. Nós vamos entregar a palavra. Quem vai frutificar, quem vai dar o resultado é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que ganhamos as pessoas para Cristo. Quem ganha as pessoas para Cristo é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos só um instrumento para levar a palavra, para entregar a palavra, para mostrar a palavra. E nós não precisamos necessariamente só fazer isso na estrutura, na treliça. Nós podemos fazer isso o tempo todo, em qualquer lugar. O que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Deus está o tempo todo nos mostrando que Ele quer trazer as pessoas para perto de si. E aí Ele precisa da igreja. Ele precisa de nós. Porque são pessoas que se aproximam das pessoas, que falam da palavra para as pessoas, para que estas pessoas possam se juntar ao reino de Deus. É Deus usando as pessoas. Nossa tarefa é estar junto com as pessoas. E Pedro, dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui é Pedro falando à igreja. Queridos, qual é a tubulação pelo qual o Espírito Santo passa? Quando nós lemos esse verso, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Qual é a tubulação que Deus usa para que o Espírito Santo fale com as pessoas? A palavra. É a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele chega às pessoas quando a palavra, quando o evangelho é pregado, é ensinado, é mostrado.
É essa tubulação que Deus usa para que o Espírito Santo possa chegar às pessoas. O Espírito Santo, ele desce, ele abastece as pessoas quando nós compartilhamos da palavra de Deus com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes. É através do discipulado, é através dos cultos de oração, é através dos cultos de casa em casa, dos pequenos grupos. Um culto, querido, cheio do Espírito Santo é um culto que está cheio da sua palavra. Por isso, queridos, não dá para dissociar culto sem o ensino da palavra. Porque é através da palavra que Deus ele vai usar as pessoas. É através do ensino da sua palavra que o Espírito Santo vai inundar as nossas vidas. É através do ensino da palavra que nós vamos perceber esse Deus falando conosco. É através deste ensino. Não podemos conceber um culto sem que a palavra de Deus esteja presente. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós somos abastecidos com a presença de Deus em nossas vidas. E aí, quando nós voltamos para a metáfora da nossa videira, nós vamos ver que o autor diz: a videira é a palavra capacitada pelo Espírito, espalhando-se, propagando-se e crescendo em todo o mundo, retirando pessoas do reino das trevas e trazendo para o reino da luz do Filho amado de Deus, e depois produzindo frutos em suas vidas à medida em que elas crescem no conhecimento e no amor de Deus. A videira é a palavra capacitada pelo Espírito Santo. É essa palavra que vai ser espalhada, que vai ser propagada. E à medida em que ela é espalhada, que ela é propagada, ela começa a gerar frutos, porque ela começa a agregar para o reino de Deus, para a videira que é Cristo, outras pessoas. E estas pessoas, depois de nutridas, de cuidadas, de abastecidas, elas se tornam agora um outro canal para que outras pessoas possam ser agregadas à videira. E aí, queridos, quando nós olhamos para esta situação, nós conseguimos compreender que aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje é chamar as pessoas para estar perto de si. E quando olhamos para a nossa igreja, quando olhamos para nós, a pergunta que nós precisamos responder é aquela que eu deixei lá no iniciozinho, no primeiro slide. Aquilo que nós temos feito hoje está coadunado, está alinhado com aquilo que Deus está fazendo? Carlinhos, traga o microfone aqui para a irmã Rose, por favor. Estamos alinhados, estamos caminhando no mesmo objetivo, temos vivido um evangelho na mesma proporção, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento? Pode falar, irmã Rose. Eu estava analisando aqui, enquanto o senhor falava, nós hoje estamos mais do que nunca, as pessoas estão precisando ouvir a palavra. E eu estava aqui pensando que nós temos que ter o cuidado de não cair no erro, de passar muitas vezes a semana, eu estou falando isso a partir de mim, viu, irmãos? De passar a semana inteira, muitas vezes, sem mandar uma palavra, sem mandar um texto, sem mandar uma mensagem para alguém, né? Então, a palavra é que ela vai transformar essa situação de medo. Eu tenho observado que as pessoas estão com muito medo, né? Diante da instabilidade na qual vivemos. Então, esse é o momento, elas estão fragilizadas, né? Se antes nós já deveríamos pregar, né, antes da pandemia, imagine nesse momento, que as pessoas realmente estão necessitando. Então, que possamos, assim, estar atentos,
para que a gente muitas vezes passe a semana naquele correria e deixe de falar da palavra, né? De entregar esta palavra. Então, era só uma observação que eu estava analisando a partir de mim, para que eu não esqueça de levar a palavra durante a semana e durante os dias, né, da minha vida. Muito bem, o que a irmã Rose falou é esse tempo da oportunidade de falar da palavra, né? Porque vivemos hoje um contexto bastante diferente, onde as pessoas estão mais sensibilizadas, ou esse terreno pode ser que esteja mais propício a ouvir da palavra. E aí, queridos, quando nós olhamos para este capítulo número 3, isso realmente nos faz reavaliar. E aí nós precisamos, irmãos, reavaliar com muito critério, com muita sinceridade de coração, sem vergonha. Precisamos ser sem vergonha mesmo. Do domingo passado até hoje, o que é que nós fizemos em relação ao divulgar da palavra? É muito simples, a gente não precisa criar uma metodologia muito complexa para poder chegar à resposta. Com quantas pessoas nós dividimos a palavra? Para quantas pessoas você ligou naquelas formas que eu citei aqui ao longo desses 4 encontros? Hoje é o 4º encontro. Para quantas pessoas você ligou e disse assim: poxa, eu estou sentindo sua falta na igreja. Olha, a gente está fazendo um estudo lá sobre uma tal de videira. Como você não está na igreja, vai ficar gravado. Assiste aí. Talvez você vá gostar de alguma coisa que está sendo dita lá. Para quantas pessoas olhando, né, internamente que não estão aqui, ou para quantos vizinhos, para quantos parentes seus, para quantos amigos, nós estamos fazendo uso do divulgar desta palavra? Porque se nós verdadeiramente chegarmos à conclusão de que aquilo que Deus está fazendo no mundo é fazer com que esta palavra possa ser pregada, possa ser divulgada, compartilhada, ensinada, inoculada na vida das pessoas, e aí nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos que não estamos no mesmo passo que Ele, é porque tem alguma coisa que não está muito certa. E aí nós podemos olhar para a igreja. Por que a igreja ela não cresce? Em números, já que também podemos medir o crescimento da igreja, e é importante que nós tenhamos uma igreja cheia de pessoas que foram convertidas, que foram retiradas do pecado, do evangelho, está agora perto da gente, cultivando desse evangelho. Isso é importante. Mas aí quando nós olhamos para o contexto de Deus, no agir dele no mundo, e no contexto da igreja, no agir dela no mundo, se está descompassado, o problema não é de Deus, o problema é na igreja. Porque, querido, se nós divulgarmos a palavra, se nós falarmos da palavra, em algum momento essa palavra ela vai florescer no coração daquelas pessoas. Porque é Deus quem dá o crescimento. Nós só semeamos a palavra. E aí essa mudança de mentalidade, então os irmãos que estiveram aqui, que já assistiram o vídeo, a mudança da mentalidade, ela passa por esse critério. Um desses critérios é entendermos que nós devemos mudar um pouco essa mentalidade daquilo que é prioridade para a gente. É buscarmos entender aonde nós nos encaixamos nesse processo. Porque a videira, queridos, ela é Jesus. E quando nós somos enxertados nele, nós produzimos fruto. Se você está enxertado na videira, e essa videira é Cristo, nós produzimos frutos. Para quantas pessoas nós temos ensinado a palavra? Para quantas pessoas você levou um bolinho no final
do dia, desta semana, disse assim, ó, tem um pedacinho de bolo que eu fiz aqui, e esse pedacinho de bolo eu fiz e eu queria compartilhar com você e dizer que eu estou orando por você. Para quantas pessoas nós fizemos isso e colocamos lá um versículo bíblico junto? Nós precisamos ser criativos, irmãos. Porque talvez nós tenhamos mais dificuldades de trazer os nossos vizinhos, os nossos amigos, para um momento desse aqui, para um culto à noite. Talvez tenhamos mais dificuldade, mas quando nós temos essa oportunidade de estar ali próximo dele, nós quebramos um pouco essa barreira. Nós começamos a mostrar para ele que ele é importante para a gente. Mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas diferentes daquilo que Deus muitas vezes está nos mostrando. Porque você está lá do lado do seu vizinho todo dia. Você está do lado do colega da sua escola todo dia, da faculdade todo dia, do seu trabalho todo dia. Então você tem um tempo muito grande perto dessas pessoas. E você não precisa pregar efetivamente como se você estivesse na igreja. É no bate-papo, é numa conversa. É perguntar como ele está, ele vai dizer que não está bem. Mas por que você não está bem? Eu não estou bem por causa disso, estou passando por esse problema. E ali você começa a criar um vínculo, um laço. E não tenha dúvida nenhuma, se você está linkado na videira, e isso é algo sobrenatural, as palavras surgem. Você nem programou aquilo, muitas vezes. E aí, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo, ele coloca na sua mente algo que você vai falar para aquela pessoa. Que talvez você nem tenha ideia do impacto que aquilo vai trazer, mas você está enxertado nele. E você está sendo usado para falar da palavra dele. E pronto, aquilo passa lá na frente. Muitas vezes você vai ver o fruto daquilo que você fez. Como nós ouvimos aqui na semana passada, quando a irmã Jandilma trouxe o testemunho, né, de duas colegas de trabalho dela. Num bate-papo, numa conversa. Então é isso, queridos. E aí, quando nós olhamos para este capítulo de número 3, nós vamos encontrar 3 implicações como resultado desta visão do propósito de Deus para o mundo. Então, o propósito de Deus para o mundo é fazer com que a sua palavra, com que o seu evangelho seja pregado, seja ensinado, seja ministrado, seja repartido, seja levado. E entenda que isso não é responsabilidade de poucos, é responsabilidade de todos aqueles que estão enxertados na videira. Então, se você é alguém que foi alcançado por esta palavra, você é alguém agora que precisa estar levando esta palavra, compartilhando esta palavra, comunicando desta palavra. E aí nós temos 3 implicações, queridos, como resultado desta certeza que nós temos. O que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Ele está sentado esperando as coisas acontecerem? Ele está alheio às pessoas, aos sentimentos, às necessidades? Não! Quando olhamos para esse Deus, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, e nos dias atuais, nós vemos um Deus que se preocupa com as pessoas, um Deus que quer as pessoas perto de si, um Deus que levantou uma nação no Velho Testamento, um Deus que manda Jesus Cristo no Novo Testamento. Esse Jesus Cristo volta para ficar sentado ao seu lado, e nós temos os discípulos, esse evangelho sendo espalhado através dos discípulos. Isso vai acontecer no livro de Atos, e aí nós vamos ver esse evangelho sendo espalhado, Deus usando as pessoas para alcançar as pessoas através do divulgar das suas palavras, do seu colocar-se diante de Deus para levar a sua palavra. E aí, queridos, nós temos 3 implicações. Se nós queremos e precisamos e devemos estar na mesma sintonia que Deus, nós temos 3 necessidades a vencermos. A primeira, é tempo
de revermos as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? Mesmo que você não me diga qual é a sua prioridade hoje, eu quero dizer para você que a sua prioridade hoje, ela não é a prioridade de Deus. Seja ela no campo profissional, seja ela no campo social, seja ela no campo relacional, eu quero dizer que a sua prioridade hoje, que você está pensando aí agora, ela não é a prioridade de Deus. E se ela não é a prioridade de Deus, ela não deve ser a sua prioridade também. Porque a prioridade de Deus para o mundo é levar a sua palavra, é falar do seu amor, do seu evangelho, da sua graça. E se você está enxertado em Cristo, você precisa mudar a sua prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? A sua prioridade hoje, ela precisa ser a segunda, ela não pode ser mais a primeira. Pode falar, Marcos. Tem um microfone aí para você. Desde o começo do Velho Testamento até o dia de hoje, Deus mostra a oportunidade que o mundo tem para os cristãos levar a palavra dele. O problema é enxergar as oportunidades que os irmãos não estão tendo, como eu e muitos não estão tendo. E a oportunidade é cheia ao redor de nós. E essas oportunidades Deus mostra desde o Velho Testamento, por dia de hoje. Aí o meu pensamento é esse. Como eu estou enxertado da palavra de Deus, eu tenho de enxergar também as oportunidades ao redor de mim, para poder transmitir a palavra de Deus, que é a essência. Perfeito, Marcos. É isso aí. A questão da palavra de Deus como essência, do divulgar dessa palavra de Deus como prioridade. Porque é tempo, queridos, de nós nos dedicarmos à causa de Cristo e do seu evangelho. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um plano que determina o desenvolvimento do seu reino. Deus tem um plano que determina o destino das pessoas, da humanidade. E esse plano, ele está se desenvolvendo. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca. Isso é plano de Deus. Nós não cremos nisso? Que isso é plano de Deus? Nós não somos a igreja de Cristo. Nós não estamos enxertados em Cristo. Se estamos enxertados em Cristo, nós precisamos estar no mesmo alinhamento do plano de Deus. Qual é a prioridade de Deus? É que ninguém se perca, é que todos sejam salvos, que todos conheçam deste evangelho, desta palavra. Então, nós precisamos rever as nossas prioridades, porque se a minha prioridade não é a prioridade de Deus, tem alguma coisa que está desconectado. Nós não podemos, à medida que esse plano, queridos, está se desenvolvendo aqui, agora, à medida em que desse evangelho de Cristo, ele é pregado, à medida que o Espírito Santo vem sendo derramado, qual é o meu papel nesse plano? Ah, pastor, mas tem pessoas que, porventura, vão estar linkados com esse Deus. E o evangelho vai estar sendo pregado, o evangelho vai estar sendo ensinado, o Espírito Santo vai estar sendo derramado. Isso é uma verdade. Mas quando nós olhamos para a igreja, todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós fazemos parte desse processo. Carlinhos, por gentileza, irmã Liane. Pastor e igreja, estava aqui na minha mente também, né, viajando por alguns momentos da nossa vida, né? Diante do que estamos vivendo, né, na atualidade, nos retraímos por quê? Somos preconceituosos ainda, muito preconceituosos.
Então, o que me faz perceber que ao invés de sermos preconceituosos, retraídos, se conhecemos essa palavra, né, que é a palavra da verdade, que é perfeita e agradável. Por que nos retraímos? Enquanto eles avançam, né, o mundo avança para um conceito torto, né, um conceito que eles querem nos fazer engolir goela abaixo. Nos retraímos por quê? Né? Então, a gente tem que avançar mesmo. Então, se eu conheço, como foi dito, se eu conheço essa palavra, e se Deus quer, não a igreja inchada, superlotada de pessoas que não sabem nem para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Então, a nossa missão na Terra justamente é essa. O que foi passado para mim, o que foi dito a mim e o que eu recebi como verdade, né? E que eu dou importância. Então, é a partir disso que eu preciso me encorajar e levar essa palavra. Então, eu fico observando por que estamos com medo de quê? Né? Porque nos faz regredir. Temos agora a oportunidade, sim, como Rose colocou, já que o mundo está tão sedento de Deus, que a gente vê que está realmente, então a gente tem que partir para cima. Seja lá da forma que a gente tiver, a tempo e fora de tempo, como colocou o irmão Marcos, né? A tempo e fora de tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu fico observando que a gente vê a expansão das coisas ruins, contraditórias ao que está na palavra de Deus, e nós ficamos ali, parecendo que estamos assim, estáticos, né? Estagnados, quando temos essa consciência, porque nós temos. Se nós estamos aqui, não é aleatório, né? Deus nos trouxe para perto dele, alguém foi usado, e nós estamos aqui. E é o que precisamos realmente fazer. Então, ao invés disso, não. Ficamos preconceituosos cada vez mais. Eu estou dizendo isso porque esse rapaz que faleceu há pouco tempo, que eu esqueço sempre o nome dele, não sei porquê, o ator. Então, ele fez a escolha dele? Ele fez. E o que temos com isso? Né? Então, eu me sinto, Liane, cada vez mais triste pelo seguinte, porque ao invés de preconceito, a gente pode ir adiante, não importa se ele escolheu aquele caminho. Nós temos que estar ali, né? Dizendo, não é assim. Claro que a gente não tinha essa oportunidade com esse ator, mas outras pessoas tiveram, com certeza. E eu também não sei, porque só Deus e ele que sabe, né? Se ele foi para os braços do Senhor. Só ele e Deus. Mas assim, quando uma vida dessa se perde, como Deus não quer que ninguém se perca, eu me sinto muito triste, porque assim, a gente às vezes tem a oportunidade na família, né? Com os vizinhos, como o senhor falou, e a gente fica ali, parece que está com medo de falar, naquele momento, sei lá, ela pode não gostar, mas o que eu acho é que a gente não precisa também ser tão invasivo, mas amoroso, ao invés de preconceituoso. É isso que eu penso. Perfeito, irmã Liane. Eu entendo que nós precisamos ser mais ousados. Talvez a palavra seja essa, né? Sermos mais ousados. Porque que nós conhecemos do Evangelho, nós conhecemos. Que nós sabemos quem é Deus, sabemos. Que nós estaremos saindo daqui sabendo qual é a prioridade de Deus, sabemos. E como eu disse lá no início, aquilo que abordaremos hoje provavelmente já é do nosso conhecimento. E aí, o que nós estaríamos fazendo aqui era relembrando. Isso é tão latente na vida da gente, que nós temos isso como algo tão do nosso conhecimento, que nós sabemos o seguinte: mas buscai primeiro o quê? E a sua? E todas as outras?
Nós sabemos isso de cor e salteado, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão. O que é que isso está dizendo? Qual é a prioridade nossa? O reino de Deus. Isso está no nosso sangue. Agora, qual é na prática, hoje, nos últimos tempos, a nossa prioridade? É o reino de Deus? Não é. Não é, irmãos. A minha oração é que seja para muitos. Mas, via de regra, nós acabamos nos envolvendo tanto. Carlinhos, traga aqui o microfone para a irmã Jandilma. Nós acabamos nos envolvendo tanto com a obra de treliça, que nós esquecemos da obra de videira. Nós sabemos que a nossa prioridade deve ser o reino dos céus, mas isso acaba saindo do nosso controle, e nós acabamos nos envolvendo tanto com as outras coisas, com as nossas prioridades pessoais, familiares, que nós esquecemos do reino de Deus como prioridade. Que nós nos esquecemos que podemos ser mais ousados, porque se nós estivermos vivendo isso no dia a dia, isso acaba sendo automático. Faça um teste esta semana que começa hoje. Identifique uma pessoa lá da sua vizinhança, do seu condomínio, do seu prédio, uma pessoa com quem você não tem um contato. Faça um bolinho essa semana. Pegue um pedaço desse bolo. Vá até a casa dessa pessoa, bata na porta, ela vai se assustar. Bata na porta, diz: olha, eu sou fulano de tal, eu moro aqui no bairro, e eu estou trazendo esse pedacinho de bolo para você. Aqui tem um versículo bíblico que eu queria deixar para você também. É uma gentileza minha, só para dizer que tem uma vizinha sua aqui que está orando por você. No mínimo, ela vai lhe agradecer. Eu acho muito difícil que ela vai pegar o bolo e vai jogar em cima de você. No mínimo, ela vai lhe agradecer. Faça esse teste, para ver como é que você vai se sentir. E pronto. Prioridade. Você vai levar ali 10 minutos para fazer esse processo. No máximo uns 15. Pode falar, irmã Jandilma. Eu quase que esqueci o que... Pode falar. Pastor, fala em relação à prioridade, né, do reino, que o senhor disse que a nossa prioridade hoje, no dia a dia da vida, não é em si o reino. Nós queremos o reino, mas o reino não está prioritário. E quando as pessoas dão ênfase à prioridade do reino, é porque elas querem uma solução para o seu reino aqui, terreno. Elas não estão querendo uma prioridade de reino para que aumente a palavra, que chegue o evangelho, que eu seja a videira, que eu vá levar pessoas para Cristo. Não. Quando as pessoas buscam o Senhor, é porque eles querem suprir a sua prioridade terrena que não conseguiu. É esse ponto aí que eu queria fechar. Essa inversão, né? Às vezes a gente inverte esse processo, né? O nosso investimento deve ser outro. Muito bem, então, primeiro ponto é tempo de revermos as nossas prioridades. Precisamos colocar como a nossa prioridade a prioridade de Deus. Não é abrirmos mão dos nossos sonhos, das nossas responsabilidades, nada disso. É só uma questão de inverter, é não esquecer da prioridade do reino também. Segundo, o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas. O que nós estamos precisando, irmãos, entender é que Deus está agindo por meio da sua palavra e de seu Espírito para trazer pessoas ao seu reino. O que Deus está querendo é vê-las nascidas de novo, como novas criaturas, é vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servos de Cristo. Independentemente dos outros sinais de vida e crescimento que busquemos em nossas igrejas, o envolvimento nas atividades, o realizar programas,
ou aumentar o número de dizimistas, a melhoria dos nossos prédios, das nossas estruturas. Independente disso, o único crescimento que tem importância para Deus é o crescimento do número de pessoas. Isto é o que a videira vai mostrar como próspera. Quando nós olhamos uma videira que está próspera, nós enxergamos uma videira que está crescendo nas suas folhas. É a videira que cresce. E aí a gente volta de novo, lá no comecinho. À medida em que a videira cresce, eu preciso fazer o que com a treliça? Crescer. À medida em que a videira cresce, à medida em que as pessoas chegam, à medida em que esta palavra é divulgada, que ela impacta a vida das pessoas, à medida em que nós trazemos essas pessoas para o reino de Deus, nós precisamos de mais cadeiras na treliça, para que quando elas estejam conosco, elas possam estar sentadas. Então, o crescimento que Deus está buscando no mundo é o crescimento em pessoas. À medida em que as pessoas elas são agregadas ao reino de Deus, nós estamos percebendo o crescimento da videira. E são as pessoas que geram pessoas. É isso que vai mostrar que a videira está próspera, que a videira está sadia. São as folhas viçosas. Porque quando você olha para uma videira, quando você olha lá para um prédio maracujá e as folhas começam a ficar meio amareladas, e as folhas começam a ficar meio murchas, tem algum problema, está faltando nutriente. Porque se você não nutrir aquela videira, em algum momento ela desaparece. Mas quando você cuida da videira, quando você nutre a videira, outras folhas surgem. É a videira dando vida à videira. Porque o crescimento que Deus está buscando, irmãos, neste mundo, é o crescimento em pessoas. Isso é o que a videira próspera realmente é. São indivíduos sadios, são novas criaturas que nasceram de novo, que estão enxertadas em Cristo pela ação da palavra e do Espírito Santo, que estão integrados em comunhão mútua e edificante uns com os outros. É isso que Deus espera. As demais coisas é consequência. Quando nós crescemos em pessoas, nós temos efeitos colaterais para todos os lados. Nós temos uma videira bem nutrida, nós temos uma estrutura adequada, nós temos programas adequados. Quando nós fazemos o inverso, queridos, aí nós começamos a ter uma estrutura muito bonita, mas passamos a ter pouca vida de videira. Por que a igreja morre, irmãos? É culpa do pastor? É culpa da liderança da igreja? Quando a gente começa a perceber a igreja minguando, a igreja não se renovando, isso é resultado do trabalho ineficaz da videira. Se você fosse uma folha da videira, que está sobre a Igreja Batista Central, que é a estrutura, que é a treliça, se dependesse de você para que mais uma única folha crescesse nessa videira, qual seria o resultado? Porque um dia você vai deixar de existir na videira, por uma questão natural. Nós somos humanos, nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo, a folha vai ficando amarelada, em algum momento ela murcha e ela cai. E aí nós deixamos de existir enquanto pessoas.
Agora, qual foi a folha que você deixou? É isso que nós precisamos entender. Pode falar, Marcos. Carlinhos ou Davi. Carlinhos, ali atrás, ó, Marcão lá. É isso que nós precisamos avaliar. E aí, quando nós olhamos por outra perspectiva, queridos, nós vamos ver como nós somos importantes no trabalho de videira. Como Deus nos coloca num status de tanta importância. Porque, na verdade, Ele não precisaria de nós para fazer com que a videira efetivamente crescesse. Até no sentido da sua palavra ser espalhada. Mas Ele disse, não, eu quero a minha igreja. Eu preciso da minha igreja participando desse processo, dessa parceria. Então, quando nós olhamos por outra perspectiva, como nós somos privilegiados de participar desse processo. Pode falar, Marcos. Deus busca pessoas que levem a mensagem dele. E nesse meio tem que ter uma cautela, porque também tem a qualidade da mensagem passada para as pessoas que estão lá fora. Que a responsabilidade dos amigos de trabalho e do ambiente somos nós, conhecedores da palavra. Se nós não passarmos uma mensagem com qualidade, a igreja pode crescer e sofrer lá na frente. Que é a responsabilidade da palavra de Deus, a qualidade. Com certeza, a gente precisa ter o cuidado no tipo de palavra, de mensagem que nós estamos divulgando. E é por isso que nós encontramos ao longo da história, né, muitas vezes as igrejas distanciadas da verdade da palavra. Porque muitas vezes essa palavra não foi verdadeiramente explicada, ensinada, e é por isso que nós temos muitas vezes os desvios doutrinários. Por isso que muitas vezes nós temos igrejas que estão longe desse processo e do propósito de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Qual é a palavra que nós estamos divulgando? De que maneira nós estamos divulgando essa palavra? Estamos alicerçados na verdade? Então, esse cuidado, ele é imprescindível, para que nós não geremos pessoas que estão distorcidas do evangelho, da palavra, da verdade. E conhecereis e a verdade vos... O que liberta é a verdade, é a palavra da verdade. Porque quando nós não divulgamos a palavra correta, ela não liberta, irmãos. Ela aprisiona, ela cerceia, ela aliena. E Deus não quer uma igreja alienada. Deus quer uma igreja pensante. Deus quer uma igreja madura. E à medida em que nós somos maduros, em que nós conhecemos e aprendemos dessa palavra e falamos desta palavra com esta propriedade, nós temos uma igreja sadia. Uma igreja que mostra verdadeiramente a palavra. Por isso que os nossos cultos, as nossas reuniões, elas não podem ser desprovidas da palavra, ela tem que estar pautada na palavra. Eu não posso ter uma igreja pautada em experiências pessoais somente. As experiências pessoais são importantíssimas. Elas são o resultado daquilo que a palavra faz, mas eu não posso pegar os resultados pessoais para criar a minha doutrina. A minha doutrina, ela está na palavra de Deus. É esta palavra que me salta aos olhos e que me impulsiona a ensinar da palavra. O que nós estamos fazendo aqui ao longo desses domingos é ensinar da palavra. Eu tenho um livro aqui que me serve de base, mas tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês foi pautado na palavra de Deus. Não é a experiência desses dois homens que eu estou usando. É Deus que usou esses dois homens para que através da palavra de Deus eles escrevessem um livro. Então vocês estão percebendo que eu não estou distorcendo nada, está tudo centrado na palavra, porque se nós não estivermos sentados na palavra, tudo aquilo que nós estivermos falando aqui é profanação. Não tem sentido. Terceiro, queridos, e último, este povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando ele aplica sua palavra
ao coração das pessoas. A terceira implicação, queridos, que nós precisamos entender é que ele está agindo, ele agiu e ele vai continuar agindo no mundo por meio de sua palavra e de seu Espírito, para trazer as pessoas para o reino de Deus. É isso que nós precisamos, queridos, entender. Este povo, a igreja, cresce e existe somente quando nós aplicamos e ensinamos e falamos da sua palavra ao coração das pessoas. Qual é a nossa prioridade, irmãos? O reino de Deus. Qual é a prioridade de Deus? O reino dele. A nossa prioridade precisa ser a prioridade de Deus. Então a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. Qual é o nosso foco, irmãos? Pessoas. O nosso foco precisa ser pessoas. Qual é a nossa ferramenta? A palavra de Deus. A minha prioridade é o reino. O meu foco são as pessoas. E a minha ferramenta é a palavra de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber a mudança de mentalidade da igreja. Porque a minha prioridade enquanto reino de Deus, ela pode ser buscada em qualquer lugar, a qualquer tempo. Quando eu começo a entender que o meu foco são as pessoas, eu começo a entender também que as pessoas estão em todos os lugares. Quando eu começo a entender que as minhas ferramentas, que a minha ferramenta principal é a palavra de Deus, eu começo a entender também que esta palavra, ela pode ser divulgada por qualquer um daquele que está enxertado na videira. Então isso nós começamos a perceber que isso não é trabalho de um pequeno grupo da igreja, do grupo de evangelismo da igreja, do ministério de evangelismo. Não. É importante eu ter o ministério de evangelismo da igreja? É importantíssimo. Para que essas pessoas sejam instruídas por Deus para disseminar esse desejo, essa forma, isso é importantíssimo, mas falar da palavra de Deus é responsabilidade de todo mundo que faz parte do reino de Deus. O que Deus está fazendo agora? Essa foi a primeira pergunta que nós fizemos, que é exatamente a temática deste nosso terceiro capítulo. O que Deus está fazendo agora no mundo? Deus está... Nildene? Oi, pode falar. É porque você já está bem adiantada aí no estudo. O que eu queria dizer era, em primeiro lugar, que muitas vezes a gente mensura o crescimento da igreja através dos dízimos e do rol de membros, né? E quando Liane falou da questão da ousadia, né? E você seguiu aí falando que muitas vezes a importância da palavra, de falar a palavra, e isso não é algo que é peculiar só dos pastores, ou de A ou de B, mas de todos que entendem a palavra de Deus. Aí eu vou ler aqui para vocês o texto que fala justamente de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa que não tinha tanta cultura, assim como Paulo era um homem culto, né, que tinha estudado bastante. Mas Pedro não, os discípulos não tinham tanta cultura. E aí o que a gente vê lá em Atos? Pedro falando, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João,
e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, a autoridade que eles tinham, né, de falar era justamente essa experiência que eles tiveram com Jesus e o Espírito Santo que deu sabedoria a eles para que eles pudessem fazer a obra, né? E muitas vezes a gente esquece que o que a gente deve buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a nossa prioridade não é essa. E muitas vezes até a gente pensando que está fazendo a vontade de Deus dentro da igreja, nos incomoda muitas vezes o fato da igreja não estar crescendo e a gente começa a inventar estratégias para que esse crescimento haja. E aí, muitas vezes, a gente usa a estratégia errada, né? Não em cima, muitas vezes até já conversei com isso pessoalmente, particularmente, muitas vezes a gente está preocupado com a estrutura do culto, com se vai fazer um culto jovem. Então, a gente tem que cantar hinos que sejam animados, a gente tem que ter um jogo de luz, a gente tem que ter uma bateria, né? Muitas vezes a gente se preocupa simplesmente com a questão da estrutura do culto. Se a gente vai fazer um culto rosa, então todas as mulheres têm que estar de rosa, né? Tem que ter um coral para participar da programação. E muitas vezes a gente deixa o conteúdo em segundo plano, né? A palavra em segundo plano. E aí, por mais que seja um culto, uma programação, um evento animado, muitas vezes aquilo passa e se a gente for avaliar o que foi que ficou em cima daquilo que foi feito, né? Qual foi o impacto que houve na vida das pessoas? E muitas vezes a gente percebe que não houve nenhum impacto. E muitas vezes, quando a gente vai avaliar, a gente vê que o impacto do crescimento da igreja é feito através dos detalhes. E pensando nisso, eu lembrei do testemunho de Lucas no domingo passado, quando a gente percebe um crescimento dos jovens da igreja, a gente tem percebido isso, um engajamento no trabalho dos jovens da igreja, mas a gente às vezes não percebe o que está por trás para que haja esse crescimento, esse envolvimento. E o testemunho de Lucas deixa claro, eles se juntam, os meninos, muitas vezes, durante a semana, eles se juntam para ler a palavra, para jejuar, para conversar entre eles e tirarem suas dúvidas com relação ao Evangelho. Muitas vezes eles também vão tomar um sorvete, vão comer uma pizza, né? Nada impede que eles passem um tempo ali se integrando e conversando coisas seculares, mas entre eles também têm esse cuidado de buscar as coisas do reino de Deus. E isso é o que tem fortalecido a fé deles. Muito bem. Então, a gente percebe, né, dentro desse contexto, que verdadeiramente o crescimento da igreja, o crescimento dessa videira, ele não passa somente pelas questões estruturais, mas ele passa pelas questões relacionais. Então, são os relacionamentos que estão sendo ajustados, são os relacionamentos que estão sendo renovados, são os relacionamentos que estão sendo criados que vão fazer com que essa videira ela vá crescendo. Por quê? Porque se eu estou olhando um Deus que se preocupa com pessoas, aquilo que une as pessoas é o relacionamento. Precisamos da estrutura? Sempre vamos dizer isso. Precisamos da estrutura, precisamos de ter um ambiente adequado, um ambiente confortável, precisamos e podemos e devemos ter uma boa estrutura de sonoplastia, tudo isso é importantíssimo.
Mas isso é suporte para o trabalho de videira. À medida em que a videira cresce, nós temos condições de melhorar a nossa estrutura. Então, resultado da estrutura, ele vem da videira. Quem é a videira? São vocês. Então, o que é que Deus está fazendo no mundo agora? Essa é a pergunta do capítulo 3. Deus está salvando as pessoas. E Ele faz isso através de vidas, Ele faz isso através de pessoas, através do seu povo que já foi alcançado pela palavra, e agora Ele repete, e vai repetir, e vai repartir a palavra. Então o que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Está salvando as pessoas. O que é que você está fazendo no mundo hoje? O que é que você deveria fazer no mundo hoje? Salvar as pessoas. Se nós temos essa conexão com Deus e sabemos aquilo que é prioridade de Deus, nós não podemos abrir mão da prioridade de Deus. A nossa prioridade também deve ser salvar as pessoas através da palavra, do compartilhar da palavra. Então nós não podemos perder esse foco. Podemos e devemos continuar a ter as nossas prioridades pessoais? Sim, não existe nenhum problema nisso. O que nós não podemos é abrir mão ou deixar de lado esta prioridade que é a prioridade de Deus. E se eu estou enxertado nele, esta também precisa ser a minha prioridade. Essa também precisa ser a minha busca. A ênfase está no crescimento do Evangelho através das pessoas que foram alcançadas pela palavra, estão cheias do Evangelho e agora elas repartem o Evangelho. Isso é trabalho de videira. O crescimento da igreja, ele vai ocorrer, agora sim, com o acréscimo das pessoas que foram alcançadas por nós ao compartilharmos a palavra. E aí eu deixo essa pergunta para você, para que você possa responder essa pergunta você com você mesmo. Naquilo que Deus está envolvido agora, Ele está contando com você? Naquilo que Deus está envolvido agora, Ele está contando com a sua ajuda? Essa é a resposta que nós precisamos ter quando finalizamos o encontro de hoje. Estamos na mesma sintonia, estamos no mesmo passo que Deus, estamos juntos com Ele realizando o mesmo projeto, o mesmo propósito, ou em algum momento nós temos deixado de lado essa prioridade. E aí, irmãos, percebam que este trabalho de videira, ele não está dizendo necessariamente que você tem que subjugar todos os seus outros desejos, todas as suas outras prioridades para fazer só isso, não. Porque Deus vai chamar pessoas só para isso. Ele chama missionários, chama missionárias, chama pastores, isso Ele vai chamar. Mas esta resposta aqui, ela independe de você dizer assim, não, agora eu vou para o seminário, agora eu vou me dedicar. Aquilo que Deus está fazendo agora, precisa que eu verdadeiramente abra a mão de todas as outras coisas para fazer isso também. Não é isso, não. Não é isso, não. Edson, quando dirigiu o ônibus dele, ele podia estar perfeitamente envolvido nesse trabalho aí de Deus. Jandilma, que está envolvida no trabalho dela lá, ela pode perfeitamente estar envolvida nesse trabalho. Neilton, lá no seu trabalho na prefeitura, ele não precisa deixar de trabalhar, não. Rose, lá no tribunal, no fórum, não precisa deixar, ela continua trabalhando do mesmo jeito. Gilvan, quando ele corta o cabelo dele lá, ele tem perfeitamente condições de estar coadunado, fazendo o mesmo trabalho que Deus faz. Deus não está dizendo para ninguém deixar de fazer o que faz para fazer só isso, não. E essa aí a gente volta ao segundo capítulo, essa mudança de mentalidade a gente precisa ter. Não, eu vou precisar parar tudo para falar de Jesus, para
divulgar a palavra, estudar a palavra. Não! Eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, as minhas mesmas atividades, elas podem continuar ocorrendo, e eu preciso entender se eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. É dirigindo ônibus? É trabalhando no escritório? É cortando o cabelo? É na escola? É na escola, Núbia? Não, sou aposentado. Sim, sou aposentado quando você está passeando, quando você está na rua, quando você está com a família. Não importa. Então, queridos, que nós possamos neste domingo sair daqui com esta certeza. Deus, Ele está fazendo algo no mundo hoje, que é buscar as pessoas perdidas. Esse é o propósito de Deus. Então, queridos, finalizamos, entendendo que precisamos responder essa pergunta. Naquilo que Deus está envolvido agora, Ele está contando conosco. Então, Deus está envolvido na salvação das pessoas, em buscar as pessoas. Então, a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. O nosso foco são as pessoas e a nossa ferramenta é a palavra de Deus. No próximo domingo, então, estaremos no 4º capítulo e nós estaremos juntos aprendendo, e entendendo sobre esta pergunta. Todo cristão é um trabalhador de videira? É isso que nós vamos estar aprendendo, discutindo no próximo domingo. Então, que Deus abençoe você e que você possa verdadeiramente ter usufruído desse momento para o seu crescimento, para o seu aprendizado.